Olá, meu nome é Chloé Pinheiro, eu sou jornalista especialista em saúde e ciência e está começando agora mais um episódio do Medicina do Futuro, um podcast oferecido pela Angen, que é uma das líderes em biotecnologia do mundo, e realizado pelo estúdio Abril Branded Content, do Grupo Abril. Hoje a gente vai falar sobre complicações das internações por Covid-19, mais especificamente sobre co-infecções e infecções secundárias, que se mostram aí mais um dos vários desafios na vida de quem está na linha de frente do combate ao coronavírus. Para discutir esse assunto hoje, a gente está aqui com o infectologista Daniel Wagner Santos, que é coordenador do Serviço de Infectologia da Rede DOR e do Hospital do Rim. Oi, doutor Daniel, bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar com todos vocês aqui para debater o tema. Praticamente chovendo molhado dizer que a Covid-19 mudou o sistema hospitalar para sempre, né, doutor Daniel? Primeiro, pelo aumento significativo nas internações por infecções respiratórias, e a gente não está falando só dos casos de Covid confirmados, né, porque a gente teve também um crescimento em outros quadros semelhantes, provavelmente um reflexo da subnotificação aí. Só para a gente ter ideia, em 4 meses de 2020, foram registradas 98% das internações por insuficiência respiratória ou pneumonia do ano de 2019 inteiro. Esses dados são do portal da Transparência da Central de Informações do Registro Civil. Doutor Daniel, quais foram os principais desafios que esse aumento trouxe para o sistema hospitalar? O coronavírus, o SARS-CoV-2, com essa doença que é a Covid-19, ele chegou para mostrar muitas fragilidades que existem no nosso sistema e que envolvem fragilidades relacionadas ao paciente, ao manejo do paciente e à prestação de serviços médicos, né? Então, assim, um dos primeiros desafios em relação à assistência ao paciente é a disponibilidade de leitos, né? Eu não falo de um ambiente privado, eu falo de um ambiente médico, de um modo geral, no Brasil. Mas o primeiro deles é a disponibilidade de leitos para os nossos pacientes, né, com Covid-19, que já é uma fragilidade conhecida do sistema e que se tornou extremamente grave nesse contexto. O segundo ponto é a fragilidade, o número reduzido de leitos em terapia intensiva no cenário público. Então, a gente vê aí uma discrepância daquilo que o cenário privado e as operadoras de saúde fornecem quando comparados ao SUS. Então, no SUS, de fato, a gente teve bastante déficit, né, de leito de UTI. Vocês se recordam, há 2, 3 meses atrás, quando as UTIs estavam com lotação de quase 100%. Né? E o terceiro se relaciona ao manejo desse paciente, que requer uma mão de obra qualificada, né, a disponibilidade de medicações que não são validadas para tratamento de Covid, até porque não existem, mas no manejo desses pacientes que podem aumentar o custo, né, e que não estão disponíveis, e até mesmo o diagnóstico. Como vocês podem ver, né, o Brasil ele tem, embora a gente esteja acima da casa dos 4 milhões de pacientes diagnosticados, nós ainda temos um déficit diagnóstico gigantesco, porque a realização do PCR, que é a metodologia molecular, ela não é disponível universalmente no nosso país, né? Então, os desafios eles foram inúmeros, né? E isso eu estou falando apenas de algo material, leito, é público versus privado, é material para assistência médica, testes diagnósticos. A gente ainda tem aí um desafio que envolve tanto paciente, família e os grupos que fazem assistência, os profissionais de saúde, do aspecto também relacionado à saúde física, orgânica, mas também um desafio de manter todos mentalmente o mínimo saudáveis para lidar com uma situação de pandemia, né, que nós estamos enfrentando. Essa questão dos testes que você mencionou pode até, acho que explicar um pouco esse aumento nos casos de pneumonia e síndrome respiratória aguda grave, mesmo tendo a confirmação da Covid, né? Até já entrando um pouco nisso, doutor, além dessas questões de infraestrutura e de saúde mental, material, que você já mencionou,
a gente tem também as complicações da Covid em si, né? Como a gente já viu em diversos estudos e até na própria prática, está falando de aumento no risco de trombose, infarto, AVC, danos aos rins, por aí vai, né? Hoje a gente vai focar especialmente nas infecções secundárias que acometem esses internados. Então, primeiro eu queria te perguntar qual é a prevalência dessas infecções nos internados por Covid e quem está mais sujeito a elas. Então, assim, de um modo geral, como você mesma falou, o diagnóstico da Covid ela tem um prejuízo, uma vez que o teste ele não está disponível universalmente, daí vem a necessidade de você criar critérios que são clínicos, epidemiológicos, né, que é o que a gente passa no momento, e critérios até de imagem, às vezes tomográfico, para dizer que aquela pessoa tem Covid mesmo sem o teste diagnóstico. Isso é o pior cenário e é o cenário que permeia, né, a nossa realidade no interior do Brasil, com certeza. Em relação a essas co-infecções, nós temos co-infecções virais, ou seja, você pode ter SARS-CoV-2 mais um outro vírus, como por exemplo influenza, rinovírus, metapneumovírus, o que quer que seja, uma vez que essas infecções virais, elas são sazonais, né? Então elas aparecem em determinado período do ano e depois desaparecem. Então nós tivemos um período de influenza, onde esse indivíduo ele poderia ter tanto Covid quanto influenza. Vários estudos saíram na literatura médica para evidenciar o que de fato estava acontecendo e assim, diversos locais não mostravam co-infecção com outros vírus. São pontuais os casos, as publicações que mostram Covid junto com outro vírus causando uma patologia naquele indivíduo. A segunda questão é a infecção bacteriana. Então, eu saí de vírus, vou para bactéria. Também ela é muito polêmica, porque o indivíduo que tem o coronavírus, ele tem um quadro clínico e alguns exames de sangue, de laboratório, que lembram muito infecção por bactéria. Ou seja, ele tem o leucócito um pouco alterado, a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação bacteriana, também aumenta na inflamação pelo Covid, então a análise desse dado ela fica muito confusa. De forma que muitas vezes o médico ele dá o antibiótico para tratar a bactéria junto com a infecção pelo coronavírus, né? Vários são os dados publicados também na literatura, né? Surgiram os primeiros dados chineses, depois surgiram dados europeus e norte-americanos. Mas o que eu posso te falar hoje é que tem uma publicação muito bem feita que a média de infecção bacteriana, eu digo comunitária, ou seja, aquele indivíduo que chegou no hospital com Covid e junto com o Covid ele tem uma pneumonia bacteriana junto, né? Tem bactéria junto com o vírus. Ali gira em torno de 10 a 11%. Então, assim, muitas vezes o médico ele usa antibiótico e não tem necessidade, mas é um momento da análise que ele faz a libera-leito, né? Tá o paciente mais grave, ele precisa tratar antes de fazer o diagnóstico, então isso é comum, né? Mas o que existe de objetivo é que em torno de 10 a 11% desses pacientes podem ter infecção por bactéria junto. E são bactérias que causam infecção pulmonar normal, né, que é o Streptococcus pneumoniae, que é o principal agente causador de pneumonia bacteriana, Staphylococcus aureus, algumas outras bactérias menos comuns, alguns outros Streptococcus, mas é em torno de 10 a 11%. Porém, esse paciente, quando ele está internado, e ele interna, quando ele complica o quadro pulmonar, ele interna por bastante tempo, né, uma média aí acima de 8 dias de internação, porque se ele for entubado, né, o que acontece em torno com 5% das pessoas que internam são as intubações, se esse paciente for entubado, ele corre o risco de fazer uma infecção bacteriana do nível hospitalar. As bactérias que estão ali no hospital, o paciente está com uma intubação, né, um tubo na traqueia com uma máquina ventilando, uma bactéria do ambiente hospitalar pode entrar ali no sistema dele respiratório e causar uma pneumonia. E aí a complicação ela é maior, porque essas bactérias elas costumam ser resistentes aos antibióticos mais comuns. Então nós precisamos de antibióticos com uma atividade mais potente
e que promovam o tratamento de um número mais amplo de bactérias, porque elas são resistentes, né? E eu não posso errar de início o tratamento desse paciente, porque ele pode morrer. Então, essa pneumonia, que é chamada de pneumonia hospitalar, hoje em dia ela é chamada de pneumonia relacionada à assistência à saúde, é um termo específico médico, né, do controlador de infecção, mas do ponto de vista mais popular é uma pneumonia hospitalar, que foi adquirida no hospital. As bactérias são muito mais resistentes, elas são piores de tratar, e essas sim são complicações com maior mortalidade. Então, dependendo de como o seu hospital é, você pode ter bactérias panresistentes, ou seja, resistentes a todos os antibióticos disponíveis na prática médica, né? E além das bactérias, eu falei da co-infecção por vírus, né? Tem a co-infecção por bactéria, sendo que pode ser bactéria comunitária, aquele indivíduo que chega ao hospital com Covid, mas pneumonia bacteriana, ou pode ser uma bactéria adquirida no hospital, que são as bactérias mais resistentes. Além de vírus e bactérias, eu tenho um cenário novo que está aparecendo, que são as infecções fúngicas nesses pacientes com Covid. Em geral, são infecções que aparecem em pessoas que estão internadas por muito mais tempo. Tanto as infecções por fungos que podem atingir o sangue dessa pessoa, a corrente sanguínea, e que são fungos que estão relacionados à infecção hospitalar também, quanto o próprio fungo pode se aproveitar daquele pulmão que está inflamado, né, bem inflamado, e que está com um ambiente propício para ele se desenvolver. Esse fungo ele pode chegar no pulmão e desenvolver uma pneumonia fúngica, né? E aí o diagnóstico ele é difícil, porque o médico pouco pensa na infecção fúngica pulmonar, em especial nesse paciente que está internado no hospital por muito mais tempo. O médico costuma pensar na pneumonia fúngica para alguns pacientes, aqueles que estão em quimioterapia, aqueles que fizeram um transplante de medula óssea ou de órgão sólido, mas nessa população ele pensa pouco. E a literatura médica tem mostrado que o risco de infecção fúngica nesse grupinho ele pode ser maior, né? E é maior mesmo. São fungos de difícil diagnóstico, primeiro porque esses testes eles não estão disponíveis na rotina de inúmeros hospitais, né? Segundo, porque mesmo ele estando no ambiente privado ou com seguradora de saúde, diversos desses exames não têm código da ANS, ou seja, não tem pagamento pela operadora de saúde e, portanto, esse exame ele não pode ser realizado. Quando é realizado, o paciente tem que pagar por ele no cenário privado. E terceiro, porque uma vez diagnosticado, o tratamento desse fungo, ele requer uma droga muito específica. E essas medicações antifúngicas, elas não são de baixo custo, elas têm elevado custo, então elas não estão presentes também em todos os hospitais. E quando estão, elas representam um custo muito elevado para aquela assistência. Então a gente enfrenta, né, um cenário bastante complicado de Covid-19, né, em termos de co-infecções. Não apenas a viral, porque essa é simples, né, ela é no início do paciente que está com Covid, início do tratamento. Mas, em especial, para os pacientes que fazem complicações com co-infecções por bactérias hospitalares ou por fungos, que também são de natureza hospitalar. Não apenas os fungos têm um tratamento com medicação mais cara, mas também, como eu falei anteriormente, essas bactérias, às vezes, elas são tão resistentes, né, que pouquíssimos remédios conseguem tratá-las. E são remédios que a indústria farmacêutica desenvolveu, e existem alguns no mercado, mas que também representam um custo extremamente elevado para a instituição, e muitas delas não dispõem do melhor tratamento para fazer para o seu paciente. Então, agora a gente vai discutir especificamente as infecções fúngicas, né? Como o doutor já adiantou, elas estão aumentando, mas como são menos comuns, acabam sendo menos faladas, né?
Só para situar o ouvinte, um estudo publicado recentemente no Lancet Respiratory Medicine, feito na Universidade de Paris, mostrou uma incidência de aspergilose pulmonar invasiva, que é uma infecção séria provocada por um fungo, de até 30% nos intubados na UTI por Covid. Então, doutor, queria que o senhor apresentasse a aspergilose especificamente para a gente e explicasse por que elas aumentaram de incidência na pandemia e qual que é o perigo de deixar passar essas infecções, como pode acontecer, né, na prática, como o senhor já falou. Bom, primeiro, assim, a aspergilose é uma doença fúngica, ela tem uma característica bem invasiva, ou seja, ela causa uma lesão, um dano para o tecido pulmonar muito grande. Esse fungo, ele é um fungo filamentoso, ou seja, ele parece um bolor. Nós temos aspergilos no ambiente. Em todas as nossas casas, com certeza, alguma parede mofada tem aspergilos ali, tá? E ele é um fungo que está presente no ambiente que, de um modo geral, não causa doença para o indivíduo que tem as defesas habituais, normais. Quando esse indivíduo ele apresenta alguma alteração no seu sistema imunológico como um todo, né, ou o pulmão em si, ele apresenta alguma lesão, alguma caverna, por exemplo, tuberculose, e porventura essa caverna que já foi uma tuberculose tratada, você respira e o fungo vai para lá, ele cria uma casinha ali. Então ele vai crescendo, né, fazendo uma bola por fungo mesmo, é o que a gente chama de bola fúngica. Então, tem aspergilos no ambiente, geralmente ele não causa doença, ele causa doença naqueles indivíduos que apresentam algum motivo do sistema imunológico estar comprometido. Por isso que ele é chamado de uma micose oportunística, ou seja, ele se aproveita do momento que o indivíduo não está bem para causar doença, né? A aspergilose é uma doença que é típica dos indivíduos que estão em tratamento com quimioterapia, né? Principalmente aqueles que têm leucemia, às vezes um linfoma, que são cânceres sanguíneos, alguns transplantados de órgãos sólidos, de pulmão, coração, fígado, ou até mesmo transplantado de medula óssea. Então, assim, a aspergilose ela é comum nesse cenário, né? Quando a aspergilose iniciou a sua história, né, aparecendo nos indivíduos que tinham um quadro respiratório viral pulmonar, tudo isso começou lá em 2009, na pandemia de influenza, do H1N1, né, o influenza A, H1N1. De forma que a literatura europeia é a mais rica, né, na Europa você tem muitos relatos de casos e séries com um valor até alto de casos de aspergilose no indivíduo que tem influenza, que tem gripe, né? Então, assim, você tem uma inflamação pulmonar grave, existe uma desregulação imunológica ali dentro do pulmão e, porventura, se o aspergillus ali entrar, ele vai se aproveitar daquele pulmão que está fragilizado pela doença da gripe, suponha. Na Europa surgiu muito isso. No Brasil, nós não tivemos um reflexo tão grande disso, mas a gente não sabe, até hoje, se nós não temos tanta aspergilose pós-influenza, pós-gripe, porque nós não fazemos diagnóstico, porque nós não pensamos em aspergilose e porque nós não temos os melhores exames disponíveis na rotina para fazer esse diagnóstico, né? Existem até alguns estudos em universidades, centros de pesquisa para avaliar isso, tá? Mas a gente também não sabe se no Brasil, a aspergilose pós-influenza não teve a repercussão que a Europa tinha em virtude de características climáticas também, né? Então, existe um aspecto multifatorial aí. Quando o Covid chegou, né, no mundo, no final de 2019, e aqui no Brasil em 2020, no restante do mundo, começaram a surgir as publicações de aspergilose em Covid, né, pós-Covid, em Covid. São aqueles indivíduos que estão com o pulmão muito inflamado e que também apresentam uma desregulação do sistema imunológico ali no pulmão. Então, porventura, se você respira aquele fungo que está no ambiente hospitalar, e ele está mesmo, né? Aquele fungo ele pode atingir aquele pulmão inflamado, danificado, e se aproveitar daquele momento.
e causar uma pneumonia grave. Existem vários relatos de casos, em especial na Europa, mais uma vez. Inclusive, tem um trabalho que foi recentemente publicado por um grupo francês, né? Isso é muito comum na Holanda, na Espanha, mas tem um trabalho publicado por um grupo francês agora, em julho, que ele é muito interessante, onde ele se questiona, né? Nós devemos incluir a pesquisa desse fungo, do Aspergillus, né, na investigação desses pacientes que têm Covid e estão na UTI graves, tá? Então, eles fizeram até uma análise, um estudo bem desenhado, pequeno, 45 pacientes, onde eles mostraram que 8 desses 45 tinham colonização por Aspergillus. E 7, ou seja, não são esses 8 que são colonizados, são 7 outros que fizeram aspergilose pulmonar em Covid, né? Ou seja, no total a gente tem 8 mais 7, dá 15 de 45, um terço. Um terço desses pacientes, como você falou aí, a casuística do artigo publicado no Lancet, que tem risco para aspergilose, né? Então é um valor expressivo. A Europa enfrenta esse problema e no Brasil nós temos, conversando, nós já vimos casos nos nossos hospitais, conversando com outros amigos, que alguns pacientes que apresentam Covid grave, estão entubados por um tempo um pouco maior, eles apresentam isolamento de Aspergillus na secreção do pulmão, né? Podendo inferir que ele esteja com aspergilose invasiva, tá? Então, assim, nós estamos construindo um conhecimento aqui no Brasil para isso. Existem até grupos universitários, né, de pesquisa, de grandes pesquisadores, são os cérebros nas investigações por infecções fúngicas no Brasil, na América Latina e no mundo, que estão coordenando esses estudos para investigar por que devemos incluir sempre a suspeita desse fungo, dessas infecções fúngicas, e uma vez incluindo, como nós vamos diagnosticar e tratar esse paciente, né? Então, esse é um cenário atual, né? E a outra pergunta que você fez, ela é interessante, por quê? Porque ela remete à disponibilidade de recurso diagnóstico para aspergilose invasiva no COVID, no paciente com COVID. Porque são exames que podem ser caros. Existem exames básicos, que todo laboratório deveria fazer, mas nem todos os laboratórios estão capacitados para fazer esse exame extremamente simples, que é uma pesquisa direta de um fungo numa secreção. Então, assim, as pessoas não estão bem formadas para fazer essa investigação. Também, dentro dos laboratórios, não existem meios de cultura para esse fungo crescer. Isso parece ser algo tão básico, mas quando a gente analisa a realidade brasileira, a realidade de um país subdesenvolvido, a gente vê que não existe material para isso. Então, nem todos os laboratórios têm material para isolar esse fungo. E, por último, nem todos os laboratórios têm exames modernos para detectar o fungo. São exames moleculares, são exames que nós chamamos de biomarcadores. Eles são caros, não estão inclusos no rol da ANS, infelizmente, né? Não estão inclusos nem para aqueles pacientes que mais têm aspergilose, como, por exemplo, os pacientes que têm leucemia e estão fazendo quimioterapia. Então, esses são os pontos principais, né, e mais críticos para a gente começar a trabalhar com a hipótese de aspergilose, ou seja, eu tenho que diagnosticar, e nem isso eu estou fazendo. Primeiro, porque o clínico não lembra disso, não é uma realidade nossa. Segundo, porque os nossos laboratórios eles não estão capacitados para fazer do básico, quem dirá o mais complexo no diagnóstico de infecção fúngica. E por último, uma vez diagnosticado, o tratamento com as melhores drogas, que são aquelas que causam menos morte, previnem mortes nesses pacientes, são drogas caras. Imagine que, às vezes, um tratamento desses, um dia de tratamento dá R$500, suponha. Não há sistema que aguente. Não, os pacientes não têm, obviamente, não temos esse dinheiro, né? O remédio ele é caro, mesmo ele sendo um genérico, tá? E as operadoras não cobrem, muitas vezes, né? Então a gente está diante de todos esses problemas, né? E o Sistema Único de Saúde não tem esse recurso, ou se tem, né, ele não está destinado, né, para esse fim.
E, doutor, qual é a consequência disso para o prognóstico desse paciente, né? Ou como a infecção evolui? Aspergilose não tratada mata, né? Então é uma doença de elevadíssima mortalidade, né? Ela supera aí os seus 80%, 90%. Então, se eu não trato infecção fúngica nesse indivíduo, ele morre. Muitas vezes ele morre sem o diagnóstico, como eu falei para você. Não tem recurso diagnóstico. E se eu não trato com a melhor droga, a mortalidade ela é alta, mais alta ainda. Se eu não trato, é óbito, com certeza, porque o fungo ele faz uma forma invasiva no pulmão, né? Ele invade, ele corrói aquele pulmão, ele destrói, né? E a segunda questão é que se eu não tenho a melhor droga, né, a mortalidade, se eu tenho droga antifúngica, a mortalidade ela pode diminuir, mas mesmo assim ela aumenta, porque eu não tenho a melhor medicação. Existem outras medicações que os sistemas, os hospitais têm, o Sistema Único de Saúde tem, hospitais privados têm, mas às vezes são medicações muito tóxicas para o rim, né? Então, assim, você trata uma infecção no pulmão, porém, você destrói o rim da pessoa. Aquela pessoa ela pode caminhar futuramente para uma perda da função renal e fazer diálise. Então, ela não morreu da infecção fúngica, mas eu não tratei com a melhor medicação. A medicação que usei, ela era tóxica para o rim, ou para o fígado, ou para qualquer outro órgão, entendeu? Então, assim, o problema, o desfecho disso é óbito, né? E se não for óbito, é uma morbidade alta. Eu vou ter um problema renal crônico, eu perdi uma função do meu rim, eu fiz uma toxicidade no fígado, né? A medula óssea também pagou um preço alto por isso. Então, depende, né? Infelizmente, esse é o preço. Entendi. E, doutor, agora para discutir um pouco dos cenários positivos que a gente pode ter em relação a essas infecções, e especificamente a aspergilose, bom dizer que, como você já mencionou, elas podem ser tratadas se forem diagnosticadas, né, adequadamente, a tempo. Então, num cenário ideal, doutor, como deveria ser tanto o diagnóstico e o que a gente tem de mais moderno no tratamento para essa infecção? Bom, dentro do diagnóstico existe uma parte muito básica que todos os laboratórios deveriam fazer, que é um exame que nós chamamos de micológico direto, ou seja, eu pego uma secreção do pulmão, uma secreção da traqueia, um escarro, algo, e levo por microscópio para ver se tem fungo. Isso é fácil, é muito fácil, é barato, mas nem todo laboratório faz e nem tem pessoa habilitada para fazer esse exame. O segundo é pegar esse material e colocar no meio de cultura para esse fungo crescer. Também é fácil, também é barato, mas nem todo laboratório faz e não existem pessoas habilitadas para fazer essa cultura. Terceiro, existe um outro recurso diagnóstico que é bom para os outros cenários, mas não parece ser tão bom no cenário do Covid, que é um biomarcador que nós chamamos de galactomanana. A galactomanana é uma substância da parede do fungo. E aí eu posso dosar no sangue do paciente para ver se ela está positiva, ou seja, o fungo está causando doença invasiva no paciente. Ou às vezes eu posso fazer uma amostra de secreção pulmonar. Esse é um exame um pouco mais caro, já existe no Brasil há alguns anos, bons anos, não tem tabela para repasse desse exame para o SUS e a maioria das seguradoras de saúde não cobrem também. Além de não ser realizado por vários laboratórios. Alguns laboratórios fazem. E aí vai de uma briga, né? De um sistema de saúde correr atrás para implementar esse exame para que ele possa estar universalmente, né, acessível ali para a população dos diversos cenários. Então, assim, eu tenho um desafio diagnóstico, precisamos melhorar, tá? E depois eu tenho o desafio terapêutico. Você perguntou o que tem de positivo hoje. Nós temos drogas muito eficazes para o tratamento de aspergilose pulmonar, né? São derivados azólicos de geração mais avançada. Se você me perguntasse isso há 15 anos atrás, eu tinha somente algumas poucas drogas que tratavam aspergilos. Uma delas é super tóxica para o rim, né?
e a outra não tem uma absorção via oral tão boa, né? E eu não tenho a formulação venosa no Brasil, tá? Então eu meio que caminhava num cenário bem desfavorável para a aspergilose há 15 anos atrás. Com o surgimento de novas drogas, a indústria farmacêutica criou novas moléculas, essas moléculas elas foram estudadas e elas mostraram extrema eficácia contra a aspergilose e menor toxicidade, ou seja, essa medicação ela agride menos o seu organismo, ela agride menos o rim, ela agride menos o fígado, né? Então hoje nós temos drogas que são consideradas padrão ouro, né, de primeira escolha para o tratamento da aspergilose, que são regulamentadas por guidelines, né, diretrizes internacionais, norte-americanas, europeias e nacionais também, né? Então nós temos essas medicações. O grande problema é que essa medicação ela está disponível para uma população específica, né, num cenário onde a operadora de saúde paga ou o paciente paga no cenário privado. No cenário público, né, alguns hospitais têm, porque você fez um planejamento financeiro, né, reservando essa medicação para casos muito específicos, até porque você não pode sair prescrevendo essa medicação de uma forma indiscriminada, porque você acha alguma coisa ou outra, né? Tem que haver um uso racional, né, e a pessoa ser coerente com ela mesma, tanto no diagnóstico quanto na conduta médica e o melhor tratamento. Mas o fato é que a maior parte dos hospitais públicos não dispõe dessas medicações que são as melhores no tratamento da aspergilose invasiva, né? Hoje em dia nós temos 2 medicações que são consideradas padrão ouro nesse tratamento, né, mas que não estão disponíveis livremente em virtude do custo, né, no sistema público. Ou seja, temos aí um longo caminho pela frente, né, até conseguir combater adequadamente essa e outras infecções fúngicas, né, doutor? Com certeza, nós temos um desafio grande pela frente, desde o diagnóstico, né, que o profissional de saúde não pensa naquele diagnóstico, né, e nós não temos os exames disponíveis livremente, né, em todos os cenários, até o tratamento. Só para você ter uma ideia, existe um fundo global, né, para ação relacionada a essas infecções fúngicas invasivas. Ele se chama GAFI, né, GAFFI. O GAFI é um fundo global e ele traz um cenário mundial de como os fungos se comportam nas diversas áreas do mundo e quais fungos representam verdadeiros motivos de preocupação, né? O GAFI ele não tem objetivo financeiro, como diz, ele não tem esse objetivo, é uma fundação sem fins lucrativos, né? A África, por exemplo, é um local onde tem mais de 20 milhões de infecções fúngicas invasivas que não são diagnosticadas, né? E o Brasil também tem um grande número aí dessas infecções fúngicas invasivas que não tem diagnóstico nem tratamento. Existem representantes na América Latina, né, do GAFI, que são grandes pesquisadores, né, o Dr. Flávio Teles de Curitiba, o Dr. Arnaldo Colombo aqui de São Paulo. São 2 pessoas que encabeçam esse fundo global representando a América Latina. Então, assim, nós temos hoje em dia um olhar para o que está acontecendo no mundo. E o GAFI, bem como as outras fundações, estão levantando os problemas para diagnóstico e tratamento. Então, primeiro está se fazendo um mapa de qual é o problema mundial, e esse mapa é bem rico, né? Se você for daqui, nós podemos conversar 3 dias seguidos sobre esse mapa, porque os problemas eles são inúmeros, em especial dentro da micologia, né, que é a ciência que estuda fungo, que é uma ciência negligenciada no cenário atual, né? A negligência existe dentro do próprio profissional de saúde, bem como pelos nossos representantes, né, políticos que direcionam as verbas, né, dentro dos ministérios para uma determinada doença. Obviamente que existem pessoas lutando a favor das infecções fúngicas como um todo, em todos os cenários, mas os trabalhos eles são extremamente árduos.
Bom, fica a dica, então, para quem quiser saber mais sobre o assunto. Como o doutor já mencionou, tem o site, o GAFF, gaffi.org, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o panorama das infecções fúngicas no mundo. Doutor, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer muito sua participação, sua contribuição e por ter topado o nosso convite. Eu agradeço muito a oportunidade de não falar como pessoa, mas falar como uma classe, como médico, como especialista, infectologista e como subespecialista dentro da micologia, dentro das infecções fúngicas, para nós falarmos de um tema que é extremamente importante, negligenciado e que requer um olhar, né, bem diferenciado por todos nós, não dos governantes, dos gestores, mas também da população como um todo, né? Eu acho que todos merecem conhecer isso, né? E é um prazer, mais uma vez, estar aqui falando com vocês. Eu que agradeço. Então, obrigada, doutor, e obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. Um abraço e até a próxima.